Boa noite! Hoje não estamos ao vivo como de costume, porque estamos participando da Convenção de Pastores do Estado de São Paulo, mas não poderia deixar de passar aqui e trazer uma mensagem poderosa para fortalecer o seu casamento, a live Comunicação no Relacionamento. E fique conosco, assista que será poderosa para abençoar você e seu cônjuge. E olha, nas próxima terça-feira, às 22 horas e 35 minutos, estaremos juntos novamente. Venha participar conosco e convide o seu amigo, o seu cônjuge, convide alguém para estar juntos. Olá! Hoje nós estamos aqui para conversarmos, olha só, Verlei, sobre comunicação no relacionamento. E para você que não nos conhece, eu sou a Eliana do Verlei. Eu sou o Verlei da Eliana. E os relacionamentos, eles são como um jardim que precisam ser cuidados. Muito bem cuidados, porque se uma planta deixar de ser regada, ela morre. Sim. Se uma planta, jogar uma água muito forte, também fere. Se uma planta tirar do sol, Gá? Imagina uma planta tirar do sol. Eu lembro lá da minha sogrinha, a irmã Dorinha, ela tem as plantas lá. E se essas plantas não forem cuidadas, morrem. Porque tem plantas que tem que deixar no sol, Tem plantas que tem que ser regadas todos os dias, tem plantas que plantas que não pode muito com o sol. Não pode muito com o sol. E até aquelas que se regar muito, morre também, afogar. E se deixar na tempestade? E aí já era, né? Piorou, E assim são os relacionamentos também. Nós entendemos que cada relacionamento é único, assim como os jardins também são únicos. E nos relacionamentos nós precisamos aprender que a comunicação é super importante para que esse relacionamento sobreviva e que tenha nutrientes fortes para que esse relacionamento cresça de uma forma saudável. Os relacionamentos, assim como as plantas, as árvores, precisam de raízes. Sim. As raízes, elas são muito importantes porque elas tiram nutrientes do solo, tiram o seu sustento, tiram a sua água, para que ela se sustente. Imagina um relacionamento que não tenha essa raiz, ela morre, Uma árvore que não tem uma raiz profunda, numa tempestade, ela é tirada do solo, E é nessas tempestades que nós temos visto esses dias, quantas árvores aqui foram derrubadas por falta de raiz, Agora, e as raízes no relacionamento, como é que são? Porque assim, a gente vai se aprofundando as raízes através do conhecimento, Verlei? Quanto mais a gente se conhece, mais as raízes vão sendo profundas. Sabe o que eu lembrei? Não. Olha só, quando a gente começou a namorar, faz tempo, hein? No dia 4 de março de 87, nós começamos a namorar. Uau. E naquela época a gente não usava telefone, não tinha rede social, A gente começou a namorar numa quarta-feira, quando eu lá na casa da Eliana pedi namoro por seu Zezinho, pela família. E aí, 3 dias depois, eu estava andando no centro da cidade de Jundiaí, quando eu entrei numa papelaria. Qual a surpresa que eu tenho? Uau! A minha namorada! E eu não sabia. Depois de 3 dias. Depois de 3 dias. A gente não sabia como pegar na mão, se era assim, se era assim. Porque a gente não tinha profundidade do relacionamento. Apenas conhecemos, Apenas a gente tinha começado um relacionamento. Sim. Então, quanto mais a gente se aprofunda no relacionamento, através do quê? Da comunicação. Da comunicação. E aí nós vimos que a comunicação ela precisa ter raízes profundas. E nós precisamos também entender os tipos de comunicação. Sim. E nós temos a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Não é, Verlei? Sim. Porque, assim, a comunicação verbal é aquilo que eu estou falando para você, é aquilo que eu estou aqui agora falando para vocês, mas eu estou aqui também gesticulando, eu estou aqui olhando para vocês, o meu corpo fala, os nossos gestos falam, então a gente precisa prestar atenção na nossa comunicação verbal e não verbal. Às vezes eu estou falando sim, mas eu estou falando não, ó. Sim. O que o outro tá entendendo? É sim ou é não? Fica meio confuso. Então, a nossa comunicação ela precisa ser muito clara, para ser uma comunicação boa, eficaz, de uma forma transparente, tranquila,
para que a gente realmente transmita aquela verdade que a gente quer transmitir e que o outro entenda aquilo que a gente está querendo expressar, né? E nessa forma também, eu posso dizer, eu te amo, meu amor. Ou eu posso dizer, eu te amo, já não falei pra você? Desse jeito não quero, não. Eu posso dizer assim, olha, comprei esse anel pra você. Mas eu posso estar vendo seu anel aí? Não, eu nem quero esse anel Então, desse jeito. então nós temos duas formas de comunicação. A comunicação empática, né? Quando se coloca no lugar do outro, e a escuta ativa. Né? Quando você está falando, você está falando e eu posso estar lá no celular. Né? Eu estou uma escutativa? Não, de não maneira dá. alguma. Até você ficar brava comigo, né? Fica. Por que você está no celular aí onde já se viu um negócio desse? Eu tenho que colocar do lado, né? Falar, Sim. é verdade. Mas a escutativa, ela vai muito além de apenas ouvir a fala. Né? Vale de olhar nos olhos. E muitas vezes a sua fala, ou a fala do outro, ou a minha fala, está carregada de uma emoção. Né? Porque eu posso estar falando, eu estou bem, e muitas vezes os homens têm muito disso, né? Quando a esposa fala assim, você tá bem? Tô bem. Mas ela tá vendo que não tá bem. Tem certeza que está Tá bem mesmo? Ah, não, tô bem. O que você tem? Nada. Nada. Né? Por quê? Porque nós homens temos dificuldade para falar, né? Temos dificuldade para expor o sentimento. Daí a importância de uma escuta ativa, né? Sim. De uma escuta empática. Porque quando a gente olha para o outro e não está bem, né? Então vem cá, vou te dar um abraço, né? Pronto. É uma comunicação empática, onde eu estou olhando para a minha esposa aqui, para Eliana, e vejo que ela não está bem. Então, nesse momento, é muito importante que a gente tenha uma escuta ativa, né? Que ouvir, porque muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Sim. Né? Quantas vezes a Helena fala assim pra mim, olha, eu preciso que você vá no mercado. Ixi. Legal, né? Eu estou escutando. Então você traz batata, você traz cenoura e traz abobrinha. Aí eu chego de volta com as compras e que eu esqueço da batata. Né? Na verdade, eu apenas escutei, mas não ouvi. Né? Ou quantas vezes a gente tá naquela situação de você contar uma história, né? E aí a gente acaba entrando no automático. Tá bom, mesmo? é mesmo. Aí ela pergunta, você entendeu o que eu falei? O que você falou? Então eu acabo tendo uma escuta que não é ativa, apenas estou ouvindo. Então é muito importante, né, Gá? Sim. Ó, Gá porque é Gá e Gá, gatinho e gatinho. É muito importante, Gá, que a gente escute, Sim. olhe nos olhos, né? Tire a atenção de outras coisas, né? E olhe nos olhos e sinta o outro, se coloque no lugar do outro. Como é importante se colocar no lugar do outro, né? Porque eu posso chegar em casa correndo, desesperado, porque o trabalho foi agitado, mas quando eu chego em casa, eu tenho que deixar minha correria lá atrás, lá fora, né? Para estar presente. Porque muitas vezes a gente entra para conversar, mas não está presente. Está preocupado no dia de amanhã, ou nas tarefas, no que vai fazer, e não está presente. Então, para a gente ouvir, né, ativamente, de uma maneira ativa, nós precisamos estar presente, precisamos ter empatia, que é se colocar no outro, lugar do outro, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, e como isso inclui a linguagem verbal e não verbal mesmo, né, Pirley? Porque pela acho que a linguagem não verbal fala muito mais do que a verbal. Ah, sem dúvida. Né? E aí, como que a gente consegue conquistar isso, essa confiança, através de um espaço seguro? Que nós já estamos casados já há 34 anos, olha só, gente. Uma caminhada, né? E no namoro, nós fomos conquistando esse espaço seguro de confiança para nós conversarmos um com o outro
e de uma forma transparente. Eu lembro que no namoro, o Verley era mais assim, fechado. Não falava muito das suas emoções. Aí, com 3 meses de namoro, eu cheguei pra ele, olha, Verley, pra esse namoro dar certo, e olha só, gente, e chegar em um casamento, se eu não conhecer com quem eu vou caminhar a partir de agora, não tem como a gente chegar num casamento. Então, eu falei, ou você seja o meu melhor amigo e conte pra mim, né, quem é você, para poder dar certo, senão não vai dar. Aí no namoro a gente já começou a conquistar essa confiança um com o outro através da nossa comunicação. Exato. E nós entendemos que nós poderíamos formar um espaço seguro para nós nos conhecermos, para nós contarmos as nossas dificuldades, para nós nos abrirmos, porque ali havia uma redoma nos protegendo através da confiança. Né, Verley? Eu sempre confiei no Verley, olha, gente, como meu melhor amigo. E aí nós só chegamos no casamento porque no namoro o Verley já começou a ser o meu melhor amigo e eu também a ser a melhor amiga dele através da comunicação. Então, assim, uma boa comunicação eficaz, a gente cria esse terreno seguro, assim como as raízes, elas estão fincadas num terreno seguro, a confiança é esse terreno onde nós vamos fincar as nossas raízes de confiança, da nossa boa comunicação aberta, entendendo assim que se o que o Verley falar para mim vai ficar aqui, eu não vou sair por aí falando com ninguém. E uma coisa interessante que aconteceu durante essa nossa jornada aí do nosso relacionamento e de atendendo também a tantos casais, como mentores de casais, nós entendemos sim que essa confiança a dois é o que sustenta, é que traz sustento para o nosso relacionamento. Eu sei que eu posso confiar no Verley, eu sei que eu posso chegar nele e falar das minhas limitações e também daquilo que eu posso produzir, da minha potencialidade, e eu sei que ele vai me dar maior força para eu ir conquistar, e a gente vai criando esse vínculo, né, Verley, de resistência, resistência no relacionamento, numa boa comunicação através da confiança. Nós temos também que a comunicação pode florescer o relacionamento, né? Essa comunicação positiva, né? Uma comunicação positiva, ela floresce, né? Assim como aquela água fresca, né? Que cai sobre a planta, né? Aquela água fresca que eu lembro quando tinha em casa aquela plantinha uma planta pequenininha e ela tava murchinha lá, e aí eu vinha com aquele borrifador e jogava água. Logo ela estava toda animada de novo, parecia que recebeu vida, né? Assim é o relacionamento, é essa comunicação que floresce. Como que é essa comunicação positiva? É quando eu elogio. Né, meu amor? Você tá linda hoje, por sinal, né? Você também. Muito obrigado, né? Essa comunicação que a gente promove o outro, que a gente encoraja o outro, né? Quando a Eliana foi estudar, fazer faculdade de letras, vai sim, você precisa fazer, você tem que fazer, né? E aí eu me empolguei, né, Verley? Se empolgou. Foi pra faculdade de letras, depois eu me empolguei pra faculdade de psicologia, hoje eu sou psicóloga, né? E aí depois, além da faculdade, veio as pós. E aí vai sim, você tem que fazer, né? Então, essa comunicação positiva, né? Que encoraja, que fortalece, que sustenta o outro, né? Principalmente quando o outro não tá legal, por algum motivo, por alguma dificuldade, não tá se sentindo tão bem. Aí a comunicação positiva, né? Não, você consegue, você vai, você, né, consegue chegar lá. Nós temos o nosso filho André e o Verley Júnior, né? Que eles nos impulsionam também. Quando eles falam assim, poxa, não tô legal, poxa, será que vai dar certo? Não, vai sim, pai, vai sim, mãe. Vocês têm que ir, né? Vocês têm que acontecer. Então, essa comunicação, veja bem, é comunicação, é como a gente fala, né? Como a gente se expressa. Como a gente se expressa. Porque eu falei assim, você vai conseguir sim. Imagina,
você vai conseguir. Não, vai embora, você vai conseguir, né? Vamos lá, vamos juntos. Sim, então, e essa comunicação assertiva, né, assertiva, a gente sim. ser assertivo naquilo que a gente quer comunicar, porque às vezes, pra gente não magoar o outro, a gente esconde algumas coisas que a gente não quer comunicar e a gente não se torna assertivo. Exatamente. Então, como se conhecer no relacionamento, tanto no relacionamento conjugal quanto no relacionamento fora, na empresa onde você trabalha, se você é assertivo, fica se escondendo com medo de magoar o outro, está escondendo coisas e de repente quando você tiver com as suas emoções afloradas, você vai soltar aquilo que você guardou, que nem era o momento de falar, né? E não vai ser algo produtivo, exatamente. Né? É tão importante, por exemplo, no mundo corporativo, ou lá onde eu trabalho, no mundo corporativo, né? A gente tem uma comunicação que também é positiva, né? Quando a gente elogia perante os colegas, né? Olha, você fez um trabalho excelente, parabéns. E quando é uma situação de crítica, vai lá no particular, né? Isso é super importante. No particular, né? você trata com a pessoa. Poxa, é melhor... Olha, você corrigir aquilo de maneira construtiva, né? De maneira que promova o profissional. Porque, afinal de contas, né? A gente trabalha todos os dias com as mesmas pessoas, né? Então, nessa comunicação positiva que floresce o relacionamento, ele precisa ser tratado nos relacionamentos corporativos, nos relacionamentos quando a gente vai no mercado. Também. Né? Eu tive uma situação ontem do senhor lá da farmácia me vendeu uma caixinha com 200 pastilhas. Quando eu cheguei aqui em casa, só tinha 80. Né? Eu poderia me esconder, falar, não, deixa pra lá. Mas cheguei a ele, também não cheguei bravo. Eu cheguei de uma maneira positiva. Olha, eu confio no Senhor, o Senhor sempre me tratou muito bem. E talvez houve um problema, um equívoco, né? Eu cheguei em casa e tá aqui a caixinha, eu consumi algumas pastilhas, tá aqui o que eu consumi, mas olha, tem 80 pastilhas. O que ele fez? Me atendeu muito bem e também me entregou as 200 pastilhas, completou, não é? Então, imagina se você chegasse lá com uma grosseria, né? Então, faltou aqui, o senhor me vendeu tanto e faltou tanto, sei que eu vim cobrar aqui, sei que você ia espantar a pessoa, né? Não ia criar um vínculo, um rapport com essa pessoa e talvez a pessoa não ia nem resolver o problema, né? Então, é uma maneira empática, né? Que a gente se coloca no lugar do outro, de maneira positiva, né? Depois eu sei, olha, muito obrigado, eu agradeço pelo seu atendimento, né? Legal. Então, e uma coisa que é boa na comunicação é a gente ser grato, né? Ser grato, sim. Não é ter palavras de gratidão na nossa vida, no nosso dia, sabe? De agradecer mesmo, porque o outro, sei lá, pegou um copo d'água para você agradecer porque o outro foi lá no mercado, comprou alguma coisa para você. Sempre tem alguém nos servindo, ou sempre alguém, você também vai servir alguém, mas sempre ter palavras de gratidão, né? Eu lembro, e algumas vezes, quer dizer, muitas vezes nesses anos, quantas vezes você me agradece, né? Nossa, muito obrigado, né, pelo seu trabalho, pelo você se dedicar, né, por você ter essa dedicação em cuidar da família. É ótimo, né, cara? Puxa, isso é muito bom. Eu lembro quantas vezes, assim, quando eu vou em consultas médicas, porque nós temos o convênio médico por causa do Vernei, porque ele trabalha no CLT e tem um convênio médico, e quantas vezes nós somos atendidos lá mesmo no consultório, eu já fico pensando, puxa, que bênção, que alegria é ter o meu marido, né, para poder ter essa provisão do convênio médico e poder ser atendido e ter uma consulta médica, né? Sim. Então é uma coisa simples para que você possa agradecer. Tenta aí pensar no que você pode agradecer hoje, o que está faltando nas suas palavras de gratidão, porque a gratidão nos faz bem. Como psicóloga, eu tenho atendido pessoas que às vezes chegam tão negativas, com tantas ansiedades no atendimento terapêutico, e depois a gente vai caminhando no processo terapêutico e percebendo que essa pessoa ela não tem palavras de gratidão, ela não agradece pelo banho que ela conseguiu tomar naquele dia, ela não consegue agradecer e perceber a importância dela ter uma cama para dormir, Sim. de ter um espaço para morar. É verdade. E quantos detalhes e quantas coisas que através da nossa verbalização a gente pode falar obrigado.
Obrigado pelo oxigênio que eu posso respirar, né? É verdade. E a gente vai trazendo paz para o relacionamento, né, exatamente. Algumas vezes, ou alguns atendimentos com casais que nós já fizemos, né? Pedimos para ele, olha, valorize, pensa no seu relacionamento e seja grato pelo seu relacionamento. E é uma outra forma de olhar, né? Em vez de olhar os pontos negativos, olha para os pontos positivos, né? E no trabalho, quantas vezes a gente pede algo, né? Olha, pode fazer isso para mim e tal. Terminou o serviço, muito obrigado. Olha. Né? Muito obrigado. Sou grato pelo seu companheirismo, pela sua parceria, porque se não fosse o outro, né? Como que a gente conseguiria dar andamento? Quantas vezes as pessoas me solicitam algo e eu tô ocupado, tô fazendo algo, eu posso pensar assim, poxa, tô sendo incomodado de novo. Não, mas pelo contrário, eu sou grato porque a pessoa me está solicitando algo que eu possa ajudar. Sim, né? E aí a gente está o tempo todo comunicando, né? Uma transferência de comunicação, uma transferência de gratidão, uma transferência de favores, tudo isso é comunicação, né? Que a gente pode trazer para a nossa vida. Exatamente, porque quando a gente se comunica de maneira eficaz, porque uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é você ouvir. E além de ouvir, compreender, né? Então, né? E muitas vezes compreender, talvez o outro não está sendo tão nítido, né? Naquela fala, naquela comunicação dela, aí a gente entende completamente errado. Aí começam as tempestades na comunicação, né, Belê? Quando a gente entende errado, quando é aquilo que talvez o outro não conseguiu se expressar, e a gente entende de uma forma errada, seja um gesto, seja uma fala, seja alguma atitude, e a gente entende aquela comunicação de maneira errada, aí vira uma tempestade no relacionamento. E a gente começou falando sobre jardim, sobre plantação. Imagina um jardim lindo, florido, e começa a vir aquela tempestade. O que vai acontecer com esse jardim? Com aquelas rosas, que a rosa é tão delicada, com um cravo que é tão delicado, um lírio que é tão delicado. Começa a vir aquela tempestade, aquele jardim não vai prevalecer, não é? Aí como que a gente pode prevenir, né, Verlê, essas tempestades no nosso relacionamento, né? Tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a nossa palavra tem um sarcasmo, né? Né? Você tá falando algo e o outro percebe que é um sarcasmo, né? E isso como fere o relacionamento, né? Aquela palavra que é sabe a ferida, né? Aquela perdão, aquele negócio que foi perdoado lá atrás, que já tá curado, né? E de repente vem com aquela palavra que usa aquela situação lá atrás para ferir, né? Para atacar de uma maneira sutil, né? De uma maneira que quem está de fora nem percebe que teve algum problema, mas quem vive no relacionamento sabe o quanto foi aquela palavra foi uma flecha, é a mesma coisa pisar no calo, no dedinho, né? É a mesma coisa pisar no dedinho. Aquilo que tá lá já ferido, aí vem um outro e pisa, aí você sente uma dor terrível, porque não houve o respeito, né, Verlê? E aí acho que no relacionamento precisa haver esse respeito para você saber até onde você pode ir com o outro, né? Ter esse respeito, sabe? Aqui é o meu quadrado, cada um tem o seu quadrado, então tomar cuidado até onde, né? Até onde você vai, para você não invadir a privacidade do outro e ter o respeito, né, pelo outro. E muitas vezes as nossas palavras negativas, elas se tornam feridas, né? Magoam o outro e às vezes a gente não percebe que está magoando através das palavras negativas. Por exemplo, a gente eliminou, né, adjetivos, né? Sim. Às vezes não. Nós tratamos as situações que a gente tem conflitos, nós não somos perfeitos, né, Verlê? Somos tão diferentes um do outro. Temos as situações para lidar, para resolver os conflitos, para resolver, mas sem citar adjetivos. Porque uma vez que você citou adjetivos, é porque você não presta, é porque você não vale nada, é porque de novo você está repetindo essa situação. Sempre você faz o mesmo jeito. Aí, gente, não tem como mais buscar essas palavras, porque depois vocês vão ficar bem. Porque depois a situação vai resolver, mas aí vai ter que pedir desculpa, vai ter que pedir perdão, vai ter que tentar reconciliar
conciliar, resolver a situação, mas aí o outro já tá ferido, já tá magoado. E o que significa isso? Uma tempestade no relacionamento, né? Até o outro entender que não era bem isso que você queria dizer, o relacionamento já tá ferido, já cresceu um muro aqui, né? Sim. Aí você não consegue mais se chegar no outro, porque o muro já tá muito grande. E aí, para derrubar esse muro, já é um sacrifício, é um trabalho que a gente tem, porque a gente não vigia nas nossas palavras, não vigia nas nossas atitudes e acaba magoando e pisando no calinho do outro, né? No dentinho do pé, né, Verley? E acaba alimentando, né, esse ciclo, né? Porque gera uma frustração, gera raiva, gera uma desesperança, né? O meu parceiro só me ataca, ou o meu companheiro lá do trabalho, meu amigo, meu colega, meu chefe só me ataca. Então a gente vai criando uma resistência, como você falou, né? Cria um muro, cria uma pedra no coração, se fecha, né? Toda vez que o outro falar, por mais que haja uma tentativa, a pessoa ferida só vai entender, né, como uma barreira, como, tô sendo atacado. Por quê? Porque é uma frustração, né? Uma raiva. Essa comunicação tão negativa, né? E quando a pessoa se enche de raiva, ela não tá sabendo equilibrar a sua inteligência emocional, né? Ela não tá conseguindo entender o seu estado emocional e ela despeja tudo no outro. Né? Às vezes a pessoa tá com um conflito emocional lá porque ela não tá conseguindo gerir bem as suas emoções, tá cheia de raiva, cheia de medo, ansiedade, aí ela despeja toda essa raiva negativa na comunicação dela, né? Comunicação. E aí, às vezes, a pessoa tá até falando, xingando sozinha, e o ambiente, tanto da casa quanto do ambiente familiar, fica todo mundo assim espantado. Acho que até o cachorrinho, né, Verley? Corre de medo da pessoa que tá lá gritando sozinha, falando sozinha, né, reclamando da vida, e traz esse peso de um ambiente negativo, né? Sim. As nossas palavras negativas que ferem o outro é como se fosse essa nuvem negra, né? Que impede a luz do sol chegar. Sim, aquela tempestade densa, né? E aí vai murchando, né? Assim como a plantinha lá que não tem o sol, que não tem água fresca, que ela floresta bonita, com essa tempestade, ela vai murchando, né? E aí o relacionamento acaba sendo murchando também, sendo ferido. E muitas vezes, por falta dessa reconciliação, dessa retomada, de uma consciência, né, dessa comunicação, esse relacionamento acaba uma hora que morreu, né? Acaba. Por quê? Porque não cultivou uma comunicação sadia. Esse relacionamento pode ser entre irmãos, né? Entre irmãos, quando os dois não conseguem conversar, só atacam um ao outro. Esse relacionamento pode ser de pai e filho, quando o pai só ataca, só fere. Ou filho ao pai, quando não é grato, só ataca o pai. Por conflitos de gerações, né? Ou esse relacionamento pode ser entre colegas de trabalho, entre mundo corporativo, enfim, nós precisamos ter consciência, uma consciência que produza um relacionamento melhor através da comunicação. Sim, né? Sim. E aí, assim, no nosso último tópico, que é cultivando uma boa comunicação, assim como o jardineiro, né? Vai lá no jardim, ele tira as ervas daninhas, ele vai lá com o regador e rega aquele jardim, ele melhora a terra, coloca um adubo lá, porque sempre precisa estar cuidando desse jardim. Assim, se não tiver o jardineiro para cuidar desse jardim, vão crescer ervas daninhas ali, vai ter alguns bichinhos que vão comer essas flores, logo esse jardim já não vai existir mais. É verdade. Assim nos relacionamentos também. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos. A gente precisa entender a expressão do outro, como o outro está se expressando. A gente precisa entender as personalidades de cada um. E cada um de nós somos diferentes, temos personalidades diferentes. E como entender nessa personalidade de cada um é através da empatia, através de uma sensibilidade, do respeito
respeito em conversar com o outro, para que esse relacionamento não morra, né? Para que a gente consiga ter vários relacionamentos, né? Até uma das músicas que eu gosto muito, que é aquela música lá do Roberto Carlos, que ele fala que eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olha só, gente, ter 1 milhão de amigos é sinal que você tem que ter bons relacionamentos. Porque como ter 1 milhão de amigos se você não consegue conversar da maneira como esses amigos querem que você converse, como você se expressa? Como ter 1 milhão de amigos se eu não consigo cultivar essa amizade através da minha boa comunicação, tanto verbal quanto não verbal? Então, esse relacionamento precisa ser cultivado, precisa ser cuidado com amor, com carinho, com empatia, para que ele floresça. É verdade, Verley? sim. E é tão importante nesse contexto ter a comunicação não violenta. Sim. Né? A comunicação não violenta é de suma importância, né? Quantas vezes a gente, no nosso relacionamento, fala assim, olha, eu não senti bem, né? Eu, com essa palavra, com a sua atitude, ou você ficou no celular, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou necessitado da sua atenção, né? Então, isso traz o quê? Traz uma forma empática de olhar, olhando para você, olha, eu preciso disso, né? Do que atacar. Porque a comunicação não violenta fala da minha necessidade. Exato. E não do julgamento sobre o outro, sobre a atitude do outro, né? A sua atitude, Verley, fez com que faltasse algo para suprir a minha necessidade. Exato. Por exemplo, ficar o tempo todo no celular, para mim eu sinto só falta. Então, qual é a minha necessidade quando você está o tempo todo no celular? É porque eu sinto só falta. Exato. Então, a gente tenta entrar num acordo para diminuir o uso do celular para que essa necessidade possa ser suprida. Exatamente, porque muitas vezes nos relacionamentos, né, as pessoas estão olhando a vida dos outros através do Instagram, do Facebook, enfim, né, estão distraídas com os relacionamentos fora, olhando para fora e esquecem, né, de olhar para dentro. E né? esses relacionamentos de redes sociais normalmente são relacionamentos frios, né? Sim. São relacionamentos distantes e quem está pertinho aqui do lado não está tendo a sua atenção, não está tendo o seu cuidado, né? Não é? Então, olhar para o sentimento do outro, né? Cultivar esse relacionamento aquecido, apesar das diferenças, Apesar das diferenças. Nós somos tão diferentes, Sim. né? Diferenças de comunicação, eu sou mais extrovertido, eu entro no mercado, falo com todo mundo, mexo com a caixa lá, eu sempre tenho uma brincadeira no sentido de, olha, é desconto, é cortesia, né? A gente até sabe que ele vai sempre fazer a brincadeira com alguém, com algum atendente. A Eliane já é mais reservada, né? Num lugar assim, cumprimenta direitinho, é simpática, mas sem muita... né, prolongar o assunto, né? Sem né? prolongar Não, o eu assunto. já converso, eu quero conversar, brincar, né? É diferente, né? Isso no relacionamento dentro de casa também é diferente, Sim. né? No trabalho tem lá eu trabalho com TI, né? E tem lá uma pessoa que é mais concentrada, mais quieta. Bom, eu também sou concentrado, mas gosto de falar, gosto de comunicar, gosto de sempre estar em ação, conectando com as pessoas. É diferente, né? Então, se a gente não tem essa comunicação para entender essa diferença, para falar da diferença, né? Eu gosto que esta situação seja dessa forma, porque é minha personalidade. Sim. Né? Eu entendo de uma outra maneira, mas eu acato, né? Falo, é verdade, você é diferente por causa da sua comunicação clara, assertiva, então eu sou empático, eu entendo, né? A mesma coisa E o você. que dá pra gente equilibrar, né, Verley? Às vezes nem é o que você acha, nem é o que eu acho, mas a gente pode equilibrar a situação para que a gente viva em paz, né? Eu lembro que uma vez a gente atendeu um casal e o marido falou assim, eu prefiro viver em paz do que ter razão. Olha só, isso ficou muito marcado em mim, porque eles já tinham mais de 40 anos, assim, de casados, e ele chegou nessa situação. Então eu falei, nossa, será que é por isso, né? Que a escolha dele faz com que eles vivam tantos anos juntos e a gente via que eles viviam bem, que eles estavam bem, porque ele preferiu viver em paz, né? Por isso, a nossa comunicação, ela precisa ser consciente. Sim. Né? Precisamos pensar
naquilo que eu vou falar para o cônjuge, ou falar no relacionamento, ou falar para uma pessoa, como você bem colocou mesmo, porque depois que a gente lança a palavra, né, e ainda tem um texto em Provérbios, na Bíblia, que a vida e a morte está no poder da palavra. Da língua. Né, está no poder da palavra, da língua. Então, se eu chego em casa, né, ou chego no trabalho, porque muitas vezes eu já tive situações assim, falar, quando eu estava no trabalho presencial, bom dia, né, e a pessoa fala, bom dia por quê? Né? Mas não era porque a pessoa estava brincando, é porque ela respondia assim, né? Ela não estava bem, não estava bem, não estava não bem. Era um bom dia não para era um ela, bom né? dia para ela. Então, essa comunicação consciente faz com que a gente seja empático, faz com que a gente tome cuidado para não ferir, né? Tome cuidado para elogiar, tome cuidado para criar um ambiente saudável. O ambiente saudável, ela tem tudo a ver com a comunicação. Sim. Né? Porque eu posso chegar em casa, sair ferindo, né? Sair machucando, atacando. Nem se despede. Né? Nós temos um hábito aqui muito bom. Olha, eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Eu tô pensando agora até pra hora que a gente vai tomar banho. A gente fala, tô indo tomar banho, viu? Tchau, tô indo tomar banho. Né? Isso traz um ambiente de parceria. Sim. Né? Um ambiente que se pertencem um ao outro, né? Olha, eu estou indo em tal lugar e quando chego lá, eu tô saindo, tô voltando. Isso faz com que uma comunicação assertiva, que traz segurança. Evita-se tantas coisas, tantos maus entendidos, né? Quando você tem uma vida assim clara, transparente, né? De falar onde vai, que horas vai chegar, né? Se comunicar, mandar mensagem via WhatsApp, tô chegando, tô saindo, tô em tal lugar. Evita-se tantos julgamentos, né? Tantas desconfianças e evita-se também tantas doenças psicológicas que às vezes a pessoa fica com medo de perder o outro, fica com desconfiança, porque não sabe o outro, não sabe onde que tá, não tem essa transparência, né, Verley? De relacionamento da vida, né? O mal entendido no relacionamento é muito prejudicial, né? Porque a pessoa não foi clara. Né? Foi uma palavra dúbia, uma palavra que deu incerteza no relacionamento, qualquer relacionamento, né? Seja dentro de casa, pai e filho, esposa e marido, seja no trabalho. O mal entendido, né? Quando a comunicação não é clara, ela fere, dá insegurança, ela prejudica a confiança. Sim, e quando não for claro, é melhor perguntar, olha, não entendi, foi isso mesmo que você quis dizer? Exatamente. Eu entendi dessa forma, é isso que você quis dizer? E às vezes eu vivo perguntando pro Verley, você entendeu? Ou Verley, o que você entendeu do que eu falei pra você? Exatamente. Porque às vezes parece que não entendeu. Então eu preciso perguntar, repita o que você entendeu, por favor, para que a nossa comunicação seja muito clara, né? Muito clara. Porque não haja essa confusão na nossa comunicação, né? Sim. Então, por isso que cuidar, ter essa consciência desse relacionamento através de uma boa comunicação. Sim. Né? Essa comunicação que é empática, que promove o outro, que tem respeito, né? Que valoriza o sentimento do outro, que é uma consciência na comunicação. Eu preciso ter uma consciência que a comunicação seja boa, seja clara e seja que promova a saúde no relacionamento, né? E para nós concluirmos, voltando de novo na nossa metáfora, que o relacionamento é comparado a um jardim. Se nós cuidarmos um do outro, o nosso relacionamento vai crescer, vai se fortalecer e vai florir, né? Sim. E a gente vai viver um relacionamento em paz, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja aonde a gente estuda, seja onde for, nós vamos transmitir paz. E é o que nós estamos precisando, transmitir paz para aqueles que estão sem paz, né? E é nessa harmonia que a gente vai equilibrando as nossas áreas da vida e colhendo bons frutos através de uma boa plantação e desse cultivo do nosso jardim, né, Verley? Exatamente. Nós agradecemos, né, essa oportunidade de você nos ouvir, de pensar, de refletir sobre a comunicação. E desejamos que as sementes que você ouviu aqui, que você
plante essas sementes, que você colha frutos dessas sementes, né? E que os seus relacionamentos promovam o bem-estar emocional, que você viva um relacionamento bons, relacionamento que traga paz, como a Eliana falou, e relacionamentos através de uma boa comunicação. Sim, e se você quer nos conhecer melhor e nos seguir, tem o nosso Instagram, Instituto Verley Eliana, ou Instagram da Eliana Coco, psicóloga, ou Instagram @Verley Coco. Tchau, um grande abraço para vocês. Muito e obrigado. até a próxima.